E aí galerinha curiosa do YouTube, tranquilo? No vídeo de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre uma história muito interessante, vamos ver um resumo da Segunda Guerra Mundial. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Então bora lá, roda a vinheta Creuzebeck. Olá galerinha curiosa de plantão, eu sou Bruno Patriota, e esse é mais uma treta do canal Toma Curioso, curiosidades, humor e conversa fiada. Atenção, o vídeo a seguir pode conter imagens fortes, não recomendado para menores de 12 anos. A Segunda Guerra Mundial, iniciada em setembro de 1939, foi a maior catástrofe provocada pelo homem em toda a sua longa história. Envolveu 72 nações e foi travada em todos os continentes, de forma direta ou indiretamente. O número de mortos superou os 50 milhões, havendo ainda uns 28 milhões de mutilados. É difícil de calcular quantos outros milhões saíram do conflito vivos, mas completamente inutilizados devido aos traumatismos psíquicos a que foram submetidos, bombardeios aéreos, torturas, fome e medo permanente. Outra de suas características, talvez a mais brutal, foi a supressão da diferença entre aqueles que combatem no fronte e a população civil na retaguarda. Essa guerra foi total. Nenhum dos envolvidos selecionou seus objetivos militares excluindo os civis. Se a Primeira Guerra Mundial provocou um custo de 208 bilhões de dólares, esta atingiu a impressionante cifra de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares, quantia que, se investida no combate da miséria humana teria suprimido da face da terra. Aproximadamente 110 milhões de homens e mulheres foram mobilizados, dos quais apenas 30% não sofreram morte ou ferimento. Como em nenhuma outra, o engenho humano foi mobilizado integralmente para criar instrumentos cada vez mais mortíferos, sendo empregados a bomba de fósforo, a napalm e finalmente a bomba política de genocídio em massa, construindo-se campos especiais para tal fim. Como disse o historiador R. A. C. Parker, o conceito que a humanidade tinha de si mesmo, nunca voltará a ser o mesmo. Enfim, a Liga das Nações, órgão instituído para manter a paz entre as nações, não conseguiu cumprir o seu papel, e esfacelou mediante a corrida militarista preparada pelas nações inconformadas pela hegemonia política e militar exercida pelos vencedores da Primeira Guerra Mundial. Sem possuir uma única razão, essa guerra foi consequência do exacerbado desenvolvimento industrial das nações europeias. De certa forma, levando em consideração suas especificidades, a Segunda Guerra parecia uma continuidade dos problemas da Primeira Guerra. Desta forma, a Segunda Guerra é considerada como uma verdadeira guerra mundial, sendo uma consequência de um conjunto de continuidades e questões mal resolvidas pelos tratados de paz estabelecidos após a Primeira Guerra Mundial. Os confrontos foram divididos entre duas grandes coalizões militares. Os aliados, liderados por Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética, e o eixo, composto pela Itália, Alemanha e Japão. Em consequência de suas maiores dimensões, os conflitos foram desenvolvidos na Europa, norte da África e países do Oceano Pacífico. As guerras localizadas começaram na Europa em 1º de setembro de 1939, quando divisões nazistas entraram no território polonês. No dia 3, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. Utilizando-se de uma estratégia nova, a Blitzkrieg, guerra relâmpago, os alemães não tiveram dificuldade em vencer os poloneses. Ao fim de 2 semanas, a Polônia já estava derrotada. Em seguida, os nazistas caminharam em direção à França, que foi dominada rapidamente. Nesse meio tempo, caíram em poder dos alemães a Dinamarca, a Bélgica, a Holanda e a Noruega. Grande parte da França ficou sob domínio alemão durante o conflito. Uma parcela da população resistiu aos nazistas, principalmente os membros do Partido Comunista Francês, no que ficou conhecido como Resistência Francesa. Do território francês, a aviação alemã começou a bombardear os ingleses, causando sérios prejuízos materiais e humanos. A Força Aérea Britânica, RAF, no entanto, conseguiu enfrentar os aviões nazistas e impediu que o território inglês fosse invadido e ocupado. A Itália tentou invadir a Grécia, mas suas tropas foram derrotadas, obrigando o exército alemão a enviar algumas divisões para ajudar os fascistas.
Em 1941, ocorreu aquele que, para muitos historiadores, foi o grande erro de Hitler. Sem que a Inglaterra estivesse dominada, ele deu ordens para ativar a Operação Barbarossa, por meio da qual invadiria a União Soviética. Estava rompido o pacto estabelecido com Stalin 2 anos antes. Enquanto os alemães conseguiam importantes vitórias na Europa, na Ásia o Japão dava prosseguimento ao seu projeto expansionista, invadindo a China e outras regiões no Pacífico. As rivalidades imperialistas dos japoneses com os norte-americanos, que já vinha de longa data, explodiram com intensidade. Em dezembro de 1941, a base naval de Pearl Harbor, no Havaí, foi atacada pelos japoneses, determinando a entrada dos Estados Unidos no conflito. Com a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos e com a consolidação do eixo Roma-Berlim-Tóquio, as duas guerras localizadas fundiram-se em um só conflito, de caráter realmente mundial. Em 1942, os países do eixo conseguiram vitórias expressivas. Lembre-se que eles já vinham se organizando há muito para este conflito, enquanto Estados Unidos e a União Soviética ainda teriam que dispor de tempo para se preparar adequadamente. Os japoneses continuaram sua expansão vitoriosa, dominando a Indochina, a Malásia e atacando as Filipinas e várias outras ilhas do Pacífico. Na União Soviética, a invasão alemã causou um prejuízo violento. Tropas nazistas chegaram próximo a Moscou. Em 1943, a sorte do eixo começou a mudar. Os Estados Unidos conseguiram êxito nas primeiras investidas contra o Japão, enquanto a União Soviética conseguia deter o avanço alemão em Stalingrado. A partir daí, o exército soviético passou a esmagar os nazistas, empurrando-os de volta à Alemanha. Em 1944, apesar de toda a violência dos combates, já estava claro que o eixo chegava ao seu limite máximo de resistência e que teria cada vez mais dificuldades para continuar no conflito. Ainda mais que, em junho desse mesmo ano, os norte-americanos e os ingleses desembarcaram na França, e a Alemanha teve que dividir suas tropas em duas frentes. Essa invasão foi considerada o dia D, isto é, o dia decisivo da guerra. De fato, trata-se mais de um mito do que uma verdade histórica, pois a Alemanha sofreu suas grandes derrotas no lado oriental, ou seja, o maior responsável pela vitória sobre o nazismo foi o exército soviético. Em 1945, finalmente, a guerra terminou, com a derrota do eixo. Já no ano anterior a Itália se retirara do conflito. Mussolini fora preso, mas os alemães conseguiram libertá-lo e ele tentou reorganizar o governo. Em 1945, foi novamente preso e dessa vez fuzilado. Em abril, a ocupação de Berlim levou Hitler e alguns de seus auxiliares a se suicidarem. A Alemanha, em maio de 1945, estava invadida e ocupada pelos soviéticos e pelos norte-americanos. Terminava definitivamente o conflito na Europa. Restava o Japão, cujo governo continuava a estimular uma resistência que causava significativas baixas entre as tropas norte-americanas. A resistência japonesa, a não aceitação de uma rendição incondicional e o temor, por parte dos norte-americanos, de uma possível participação soviética na derrota final do Japão levaram o governo Truman a apressar o desfecho da guerra. Nesse contexto, explica-se o lançamento de duas bombas atômicas nos dias 6 e 9 de agosto, respectivamente nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Seguiu-se a rendição incondicional do Japão, e o armistício foi assinado em 1945. A guerra terminara, deixando um saldo terrível de cerca de 50 milhões de mortos, países completamente devastados e cidades varridas do mapa. A Europa, que já havia ficado enfraquecida com a Primeira Guerra, viu sua situação se agravar, pois quem passava a deter a hegemonia no mundo eram os Estados Unidos e a União Soviética. Nos meses finais do conflito, já prevendo a vitória, Roosevelt dos Estados Unidos, Churchill da Inglaterra e Stalin da União Soviética começaram a discutir os rumos da política e da economia mundiais. As principais reuniões celebradas entre os três líderes durante o conflito foram a Conferência de Teherã, em 1943. Os três se comprometeram a continuar a luta até a derrota definitiva do eixo. Decidiu-se que haveria a abertura de uma nova frente, a Ocidente, para obrigar os alemães a dividirem suas forças. A Conferência de Yalta, em 1945.
Novamente os três líderes se reuniram para traçar as áreas da influência de cada um. Por sugestão de Khrushchev, aceita por Stalin, a Europa Oriental seria considerada a área de influência da União Soviética. A Conferência de Potsdam, em 1945, decidiu-se pela ocupação da Alemanha e sua divisão em 4 áreas, situação que deveria se manter até a completa desnazificação do país. Nessa conferência, o presidente dos Estados Unidos já era Truman, em virtude do falecimento de Roosevelt. O fim da Segunda Guerra Mundial. Quando a guerra terminou, o mundo estava dividido. De um lado os países capitalistas e, de outro, os socialistas. Era a chamada Guerra Fria. Até os últimos dias da década de 1980, ainda vivíamos sob a ameaça de um outro conflito entre as potências. E desta vez com armas atômicas, o que significaria a destruição do mundo. Mas isso veremos em outro episódio. Nos vemos no próximo vídeo, galerinha curiosa de plantão. Não esqueçam de se inscrever e deixar o seu like e sugestões nos comentários.